Vai faltar imóvel. Esse é o podcast do mercado imobiliário, onde você vai encontrar bastidores, informações e oportunidades do mercado local e nacional. Meu nome é Luiz Henrique Stanger, sou corretor de imóveis desde 2008 e diretor comercial na Lopes Dínamo. Hoje eu estou aqui com um cara que eu gosto muito, estou muito feliz. Eu vou falar logo rasgado, a gente está com um capixaba que escalou o Everest. Obrigado pela presença. Já vou te entregar a palavra. É o seguinte, né, para a primeira aí, para a galera ouvir sua voz em 30, 60 segundos, quem é o Juarez Gustavo que está aqui comigo hoje? Obrigado, Stanger, pelo convite. A honra estar aqui com vocês no seu programa e para falar, né, de mercado imobiliário, que é uma grande paixão aí que eu tenho, né, o mercado imobiliário. Eu atuo no mercado desde 92. Nossa, boa. Na época da Fênix Imóveis, uma grande geração hoje dos empresários que estão atuando no mercado imobiliário de uma forma bastante consistente, foram colegas meus nas bancadas de corretores da Fênix Imóveis, que funcionava ali na Chapeau Prévost com Saturnino de Brito. E em 92 a gente já montou a empresa nossa, a Atual Imóveis, permanecemos com a Atual até 2007, quando naquele processo das empresas que abriram capital na Bolsa, aquela primeira expansão do mercado imobiliário, uma dessas empresas que abriu capital foi a Lopes, uma grande imobiliária, a maior imobiliária do país, e a Lopes então fez um M&A com a Atual. Sim. E isso em 2007, eu permaneci na sociedade da Lopes até 2015. 2015 eu deixei a sociedade da Lopes e hoje eu tenho a minha empresa, a Summit Planejamento Imobiliário. Saí um pouquinho do varejo, né, da corrida do balcão. Do varejo, e hoje trabalho com planejamento, desenvolvimento e estruturação de negócios imobiliários. Caramba, grande, hein? 92. 92. 1992, dá quantos anos isso aí? Dá muito tempo, né? Você tem ainda. Tá, 30 é bom. 30 e alguma coisa já, né? E o endereço que você falou, Chapeau Prévost com Saturnino de Brito. Saturnino. Então era uma casa frente para o mar? Era uma casa linda, de frente para o mar. Imobiliária de frente para o mar. Aquelas casas antigas, né, que tinha aqui na Praia do Canto, era lindo. Que maneiro. Legal, galera, que vou falar quem me acompanha já, tá? Mas, assim, sabe que eu entrei no mercado em 2008, que foi justamente, eu acho que na maturação para a época desse boom que você então viveu. Você pegou o começo dele, vou falar assim, o dinheiro correndo para o mercado e surfou essa grande onda, né, da Lopes, que está aí até hoje. E aí lá na outra ponta eu estava entrando quando veio Cirela, Rossi e tudo mais, né? Cara, eu falei aqui na chamada que tô com quem escalou o Everest, então já de cara assim, me conta, eu sei que você hoje é palestrante, é pai, é escritor e escalou o Everest. Então assim, me fala um pouco disso aí, cara. De onde você quiser começar. Pois na verdade assim, são outros chapéus, né? Eu acho que a gente vai equilibrando aí, né, como malabarista, os interesses que a gente tem na vida. Naturalmente, a cada fase, né, a gente dedica uma atenção um pouco maior para uma atividade, para outra. Nesse sentido, jamais deixei, né, a atividade assim, de mercado imobiliário, é a minha principal atividade e é o que me permite, inclusive, explorar esses outros interesses, né? E aí o montanismo é um deles. Eu comecei, hoje eu estou com 54. Tá bem, bicho. Obrigado. Eu comecei a primeira montanha que eu fiz, o Pico da Neblina, foi em 2001. Na verdade, eu tinha 30 anos, estava completando 30 anos. Passei meu aniversário de 30 anos no Pico da Neblina. E aí despertei o interesse, né? Por isso, puxa, que mundo é esse, né? Que eu não conhecia. E conheci uma pessoa, enquanto eu escalava a neblina, que havia estado no Kilimanjaro. E ela contava os casos assim, eu ficava simplesmente boquiaberto com aquilo tudo. Parecia que estava lendo um livro. Parecia que estava lendo um livro e pensando, meu Deus, isso quero existe, viver né? isso. Eu quero viver isso, é possível? E aí cheguei com muito interesse, comecei a estudar, pesquisar,
E fui no Kilimanjaro. Sério? 2 anos depois eu falei, puxa, quem sabe, né? Me preparei, treinei, vinha de um período assim de... Sempre fui muito ativo fisicamente, minha infância, adolescência, mas vinha de um período assim de inatividades, e aí voltei com força total, assim, né? Para cuidar assim, da saúde, do preparo físico, e fui no Kilimanjaro. E aí fui puxando no ver, uma montanha após a outra. Claro, eu tinha que conciliar com família, né? Sim. Com filho nascendo, filho sendo criado, tinha que conciliar com o trabalho, com as preocupações aí todas. Sempre tive uma atividade assim, institucional forte, então fui diretor da ADEME, depois fui presidente da ADEME, do Secov. Então eu tinha que conciliar todas essas coisas. Sim. Mas eu acho que o montanhismo assim cumpria um pouco o papel, até de um primeiro momento assim, de um escape de fato, sabe? Ser Muito um legal. momento onde eu podia Muito legal. né, desligar dessa E correria a gente toda. precisa, né? Eu acho que é fundamental, né? E o montanhismo foi um caminho que eu encontrei, mas a gente vê vários caminhos. Assim. Sim. Acho que a corrida, né? Que A tá corrida. A corrida tá na moda agora. papel, Hoje é corrida. música cumpre esse papel. Eu acho que várias Tem que ter uma atividades coisa. cumprem esse papel, exatamente. Olha, cara, ó, você me falou qual foi a primeira vez, então, que entrou aí pro montanhismo, que a gente fala escalada e tal, enfim. Agora eu quero entender o seguinte, como é que você entrou no mercado imobiliário? Foi por acaso, cara. Mas é uma história curiosa. Então vai assim. contar pra gente. Eu fazia economia na UFES, havia entrado no curso de economia na UFES, e primeiro tinha um contexto daquela época, cara, 1990, foi pré-plano real. Então a gente teve assim, cada ano era uma moeda, era cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzado novo, cada ano era uma moeda. E uma amiga minha, o pai dela era o dono da Fênix Imóveis, amiga da minha irmã, na verdade. E a Fênix ia fazer um lançamento em Guarapari, na Praia do Morro, no final da Praia do Morro. E eles estavam... 1990. Eles estavam recrutando corretores para atuar nesse lançamento. E eu falei, puxa, eu vou, a gente tem um apartamentinho ali na Praia do Morro. Eu fico lá. Quem sabe ainda não descobri. Olha isso. E fui, cara. E assim, primeiro que eu logo vi que não tinham tantos interessados assim em fazer isso. E o lançamento foi um fracasso. Não se vendeu uma unidade. É mesmo? Nem eu e nem ninguém, nem os corretores experientes. E na sequência foi abortado, inclusive, o lançamento. Mas o gerente da Fênix, à época, gostou do meu trabalho e me chamou para ingressar na empresa. Eu falei, olha, eu estudo, não tenho tempo, não é minha prioridade. Ele falou, não, mas você faz o seu horário. Você pega o plantão, o horário que você quiser. Aí eu falei, puxa, por que não? Era um quarteirão ali da minha casa. Caramba, as histórias são as mesmas, né? Vocês já sabem que foi meio assim, um amigo me chamou. É isso aí. Exatamente. Por que não? O meu foi, não tem teto, vou entrar nesse negócio. Exatamente. Então, assim, não era minha prioridade, não era o plano A. Não era o plano A. Mas logo assim, no primeiro ou no segundo mês, eu vendi um apartamento de 4 quartos, um lançamento aqui na Praia do Canto. Você lembra Puxa, cara, lembro, na Saúl Navarro, foi lançado como Vera Larica e depois mudou o nome para Topázio. O Topázio, isso. Primeiro imóvel que eu vendi na vida. Se bobear, dava para ver o mar de lá, não? Caramba, primeiro imóvel que eu vendi no lançamento, sim. Aí já deu um gás. Cara, naquela época, a comissão que eu ganhei equivaleria a 1 ano de estágio. Que isso? E aí isso mexe com a cabeça de um menino de 19 a 20 anos, né? Mexe. E então, assim, eu comecei, e logo depois dois colegas que eu os conheci na Fênix me chamaram para a gente montar a atual imóvel. Que a gente pode falar no auge, né? Hoje foi o Marquinhos Murat, que foi meu sócio até 2015, e o Zezinho Loureiro. Caramba, que trio, cara. Zezinho Loureiro. Que faleceu, grande amigo. Tive a oportunidade de fazer uma parceria com o Zé. Né, fica aqui uma homenagem, um cara maneiro, né? Que toda vez que ele ligava para alguma parceria, eu precisava ligar para ele, porque eu sabia que era dele a captação. Eu falava, eu vou ligar que esse cara é maneiro. E a gente quase fez um Costa Bravo. E aí ele vendeu um carro ferrado.
Aí falou, pô, queria dividir com você, mas não deu e tal. E Marcos Murat, pô, vou falar aí também um oásis do mercado, referência. É meu líder lá na Lopes, né? Eu tenho uma franquia. Olha, não sei se você sabe, mas já que a gente está falando de nomes aí, Vamos. olha a geração que começou nas bancadas da Fênix. Eu gosto Móveis, disso. Por isso tá? que a gente chama, entendeu? Marquinhos Murad, Zezinho Loureiro, eu, Renatinho Avelar, Renata Avelar, um salve. Fábio da Beta Espaço, Sim. Cezinha e Lécio Da Atrium, Marcelo da Courtier. Caramba, uma geração toda. A geração toda. E foi muito curioso. O seu Almeida, que era o dono da Fênix, ele foi muito sagaz. Porque foi talvez a primeira grande mudança que ocorreu no mercado imobiliário, entre os profissionais do mercado imobiliário naquela época. Que qual era o perfil do corretor até então? Era aquele corretor que eventualmente não tinha nenhuma formação. Bota ele lá no plantão, distribui um panfleto, vende. Aquele famoso, né? Puxa, não conseguiram. A história se repete, velho. Né? Aí entrava de corretor. E aquela época era uma época de uma crise econômica muito grande. E tinha uma falta de emprego, cara. Não tinha perspectiva para toda aquela geração que estava estudando. Não tinha perspectiva. Estudando, legal. Você, economia, Marcos. Engenharia, Zezinho, direito. E o seu Almeida, de forma muito inteligente, ele trouxe essa turma. Então, uma turma instruída que tinha relacionamentos, e isso mudou. Então foi a primeira refinada do mercado imobiliário capixaba, vamos falar assim. Antes foi no braço e tal. Eu conheci um senhor lá da Admóvel, que era o Cresce, o senhor Maio. Era o Cresce 100, que aí já era mais no braço. E aí vocês vieram já... Refinou, acho que você usou um termo legal. Mas essa turma muito nova e naturalmente foram criando seus próprios projetos. Então, Perfeito. Ficava na Fênix 1 ano, 2 anos e montava a própria empresa. Perfeito. E foi o que aconteu. Então, várias dessas... daí saiu Courtier, Atrium, Lopes, né? Exatamente, Vitória Imóvel. Moa, né, o que foi sócio do Zezinho, começou conosco na Atual. E tinha outro, não vou falar, não é outro lado, mas outra galera, outra moçada, seja lá, outro clã, da Esquema, né? Ou ela é antes ainda? Cafuri, eu até falei isso no evento. É um momento antes. Que aí era a Esquema, a Novo Centro, e tinham já algumas empresas. Eu acho que Paulo estava começando. Eu trabalhei com o Nilton da Elite e ele aprendeu tudo ele fala, aprendi tudo lá na Esquema, com o Cafuri. Cafuri, 50 anos de mercado imobiliário. Né? Sim. E aí tinha, né? Então, o Cafuri, tinha Esquema, era Esquema, a Fênix e a Novo Centro, do Gil Quintela Torres, que também não está mais conosco. E então, esse aí foi, digamos, a década de 90, né? Final da década de 80, início da década de 90. E aí deu aquela pulverizada. Várias empresas, filhas ou netas da Fênix. Por filosofia, por jeito, por etc. Até por ambição, né? No bom sentido, de querer ter o próprio negócio e crescer o próprio negócio. E aí vocês vieram para a Atual. Aí montamos a Atual. E aí, 2000 e? Não, 92. 92, tá. E aí, nos anos 2000, começou a escalar. E aí, vocês três ali entraram o quê? Vendendo, montou carteira? Não, era... Não, já atacava essa coisa do lançamento? Não, o lançamento era muito pulverizado. Mas a gente fez um primeiro... Era assim, a empresa nenhuma, talvez, sobreviveria de lançamento. Então, não tinha empresa de lançamento, Brasil equipe de lançamento. Você vendia o que tinha. Então, era imóvel pronto, e lançamento também. Mas os lançamentos todos muito pulverizados. Você tinha a Encol, que era muito forte, mas a Encol tinha o departamento de vendas dela própria, ela não compartilhava isso com as empresas do mercado imobiliário. Mas a gente, até pelo relacionamento, nós nos aproximamos, né, de algumas construtoras, participamos do primeiro Salão do Imóvel, na área do cinema, do Shopping Vitória, e levamos 2 construtoras e 2 empreendimentos, RS
e morar. Caramba. Lançamos o edifício Costa do Sol, ali na Joaquim Lírio, Sim. em 2 quartos, Uhum. e lançamos o Pajuçara, da Caramba, Moral, ali em Jardim da Penha, Uhum. em 3 quartos. Olha só, no salão. No Salão do Imóvel, isso foi em 93. Aquela agitação. Aquela agitação, Vamos lançar no levantando salão. com o braço, montando stand, Vambora. adesivando. Era Cara, trabalho. o tempo só passou, mas é tudo igual. Igual eu contei aqui que fiz plantão pirata, que a gente chamava, você tava lá na frente da churrascaria, entrega panfleto, tenta ligar tudo mais. A virada, não vou nem, né, você entrou, a virada de chave talvez foi ali quando você viu o dinheiro, falou, pô, legal, né? Mas a virada mesmo aí de vida, cara, porque aí eu vou, até a gente começa a pegar uma linha filosófica da coisa, que é a virada assim, eu falo muito isso, eu estou ou eu sou corretor de imóveis. Eu acho que a minha virada veio quando eu saí de estar para ser, né? Você teve essa, foi um momento econômico, foi alguma prática que vocês tiveram, arrancou porque a gente fez tal coisa, captei muito, liguei muito, O que eu conheço, Estanja? Talvez assim seria. Às vezes acontece aqueles momentos de epifania, aqueles momentos de uma virada de chave. A gente talvez os tenha tido alguns, mas eu acho que o decorrer mesmo é muita ralação, sabe? Então, assim, por muito tempo, a gente o que fazia, né? Sim. Procurava ter uma estratégia leve para aproveitar aqueles curtos ciclos de expansão do mercado, onde aí a gente ganhava algum dinheiro e passava depois o deserto rodando, girando, né? Assim, então você ganhava, claro, não é que nunca ganhava, a empresa nunca deu prejuízo, nada disso, mas você não acumulava, né? Você Reinveste, faz, investe. tal, acredita numa coisa. Exatamente. Pessoalmente, eu tinha as minhas inquietações, porque como eu comecei no mercado meio por acaso, mas logo eu já estava com responsabilidade, tanto pelo fato de ter a empresa, como pelo fato de que eu casei também novo, Certo. em 95, com 24 anos. Então, Caramba. fazer movimentos de mudança, para mim, ficava mais difícil, porque eu tinha Significa muitas risco. responsabilidades. Risco. Significa... Fui pai Isso. jovem também, a gente não pode falhar, então Exatamente, né? da ponta lá você vai apertar mais. Exatamente. Então, mas logo assim, isso no início da década de 2000, talvez, 2001, 2002, a empresa, né? Claro, tinha a questão comercial, que era o que sustentava a empresa imobiliária, empresa de venda, né? Tem que ter. Mas eu acho, uma outra vocação pessoal, que era trabalhasse mais com pessoas, com a cultura de empresa, de time, quando nem se falava nisso, né? Não tinha esse termo, era mais intuitivo, assim, e na questão institucional também, sabe? Então, logo eu me tornei lá diretor da ADM, e aí eu comecei a participar de discussões que iam além da venda do dia. Que legal. E isso me preenchia como pessoa, como profissional. Na ADM, né? Na sequência, quando eu me tornei presidente, quer dizer, você está participando de uma Câmara de PDU, Sim. participando de grandes discussões, que vai além da venda do dia, que vai além da sua empresa, que vai além do seu umbigo. Isso me preenchia, sabe? Então, foi um momento bem legal, assim, de mercado. Mas você achava que precisava ou você foi também com mais vocação, assim? Que é uma dúvida que eu tenho, tá? Vou me envolver, né? Tô fazendo isso aqui, é um projeto. Não, eu gostava, era uma vocação. Gostava, legal. Assim, maneiro, eu gosto também. Talvez eu era mais vocacionado a isso do que a venda. Esse dia sócio que te preenchiam. O Marcos era muito bom nisso, o Zezinho anteriormente, os dois eram muito bons. Esse eu também era muito bom. Sim. Mas eu penso que em termos de vocação, não era a minha grande vocação, tá ali naquela... Sim. Naquele balcão, como você falou aí. E aí eu cortei para perguntar isso, mas você estava falando você continuou fazendo institucional, isso foi crescendo, foi ficando preenchido. Isso, e isso também tornou a sociedade assim, bastante complementar, né? Que tinha uma pessoa muito forte na parte de venda,
tinha uma pessoa que cuidava institucionalmente, cuidava da empresa, assim, das pessoas também. Então, acho que foi uma sociedade bastante complementar nesse sentido. Mas em termos assim de outra arrancada do mercado imobiliário, se deu né, no início assim, da década de 2000, que foram os marcos regulatórios que permitiram o novo posicionamento de financiamento imobiliário. Então, entram as regras, então. As regras, patrimônio de afetação, exatamente. De maneira que antes, como que você vendia um imóvel em lançamento? Primeiro que praticamente não tinha financiamento, era 36 meses, ponto. Quem podia comprar durante a obra comprava, quem não podia não comprava. Algumas empresas davam a possibilidade de um financiamento pós-obra, direto para a própria construtora. Perfeito. Mas era o quê? 80, 20, 70, 30, sobrava um pedaço. Porque também devia ser difícil retomar, se for o caso, e aí já que sobra só 20%, ninguém também vai deixar de pagar. Exatamente. O risco é baixo de um lado e também ninguém vai deixar de pagar 20% para entrar num problema de perder 80%. Exatamente. Boa. É um Pareto. Com os marcos regulatórios aí na construção civil e no financiamento imobiliário, você conseguiu inverter essa curva. Como tinha segurança do financiamento, antes você vendia 80-20, você passou a vender 20-80. Rapaz, aí destravou o mercado. Aí destravou o mercado. E aí toda uma demanda reprimida, represada. Sim, foi quando houve, né, o grande crescimento aí das incorporadoras, a abertura de capital, e a Lopes surfou muito bem nesse momento. Perfeito. E nós, dentro daquela estratégia que nós tínhamos assim de estar leve para fazer os movimentos que o mercado demandava naquele momento. Quando você fala leve, é o quê? Custo baixo, pouco kit, só vocês três? Podia botar tudo numa caixa e ir embora? Eu acho que isso era natural de praticamente todas as empresas imobiliárias tinham que ter essa leveza. Perfeito. Exatamente. Não sobrevivia. Porque você tinha 10 corretores, 6 corretores, não tinha mais do que isso, então já tinha essa certa maleabilidade, essa certa flexibilidade. Quando eu digo assim, um faro, você está atento para os movimentos, era no sentido de que não dava para adiantar, porque não adiantava ter a visão do que vai acontecer, porque você fazer alguns movimentos antes de acontecer, isso é bom. Não teria fôlego. E a gente viu isso acontecendo com algumas empresas aqui, que tinham uma grande visão de mercado, que nós não tínhamos potencial, mas anteciparam o movimento. E aí você encaixa, né? E aí não aguenta, exatamente. Então você tinha que... era quase um just in time, sabe? Você percebia e reagia muito rápido. Então aí teve essa viradinha aí. O marco regulatório abriu, vocês olharam... Isso, aí viramos para lançamento. Né? Porque aí veio, agora a Caixa financia, o banco agora tem dinheiro, né? E vai, né? Exatamente. Aí começamos a isso 2005. Sim. 2005. Então a Lopes veio quando ela olhou a sua arrancada. Quando ela olhou, exatamente. Uau. A Lopes, o processo de expansão da Lopes, em algumas praças ela fez conosco, né? Adquiriu um percentual da empresa, deixou os sócios locais tocando. Foi emblemático, eu lembro. Quando... em outras, ela fez um greenfield, né? Ela abriu e começou do zero. Então, assim, teve alguns movimentos. Assim, e foi curioso observar que onde deu certo é onde a local estava junto. O local já rodava bem. E já rodava bem. Pô, você conhece a micro-região, né? Porque o mapa não é o território, né? Então vocês estavam no território. Né? Então, assim, foi curioso ver esse componente cultural muito forte que existe no mercado imobiliário. O que dá certo numa praça... Não dá certo em outra. Não necessariamente dá em outra. Eu não estou me referindo só a produto, não. Eu estou me referindo a cultura, gente. Gente, exatamente. Como que você se relaciona com os clientes, com os corretores, com os empresários, todo esse arcabouço. Então foi muito curioso observar isso, sabe? Da mesma forma que né, o outro lado disso é que só uma bandeira também não é injetado. Né? Então tinha, eu acho assim, essa associação nossa com a Lopes na época, a gente
adquiriu muito em termos de processo, em termos de gestão. Então, a gente podia se preocupar com venda, Perfeito. porque sabia que tinha um back-office. A gestão desse back-office era nossa, mas o sistema, um sistema muito robusto, Sim. uma expertise muito grande, a gente trouxe isso tudo para a Lopes. Então, eu acho que aproveitamos, mais uma vez, conseguimos aproveitar bastante O timing. o timing, a oportunidade e o momento aí, como ele se pôs. Sabe? E, cara, é sensacional e, assim, não é a terapia, mas é quase a terapia estar ouvindo isso, porque eu sou a geração, vou chamar talvez de seguinte, né? E a história, a história não repete, mas ela rima, e é muito interessante isso. Eu escrevo às vezes que a gente já passou por vários ciclos, né? Então você ainda vem de outros ainda. Então eu entrei em 2008, a gente estava vivendo ali a marola no Brasil, era a crise de crédito dos Estados Unidos. Aí depois você entra com, né, um governo ali o Dilma II, que estava acelerando no crédito, talvez essa máquina do financiamento que foi criada na época que destravou, quando chegou aí, né, década depois, acelerou demais. Então a gente vai vivendo, greve dos policiais, greve dos caminhoneiros, a taxa de juros subiu, tudo mais e tal. Eu quero entender assim, como é que é o mindset que você traz dessa época, se ainda é o mesmo, para enfrentar essa oscilação, vou chamar assim, dos ciclos, não diria nem do nosso mercado, mas como é que você traz às vezes eu me pego, até para te exemplificar, eu me pego pensando assim, o que eu fazia lá atrás, que hoje não estou fazendo, deveria fazer, me ajudaria a fazer, e tem algumas coisas que são muito o famoso arroz e feijão, né? Então, como é que você vem aí com mindset para esses altos e baixos? Hoje, por exemplo, você saiu do balcão e está numa área que eu não vou chamar de bastidor, um desenvolvimento. E também se o montanhismo, falei certo, te ajuda nisso aí, como é que é essa relação? Então, mindset. Bom, boa pergunta essa, né? Eu acho assim, a gente vai, graças a Deus, a gente vai aprendendo, né, com a vida, com as experiências, as coisas que dão certo, as coisas que não dão, a gente vai aprendendo. Eu sou uma pessoa, Stanley, assim, conservadora em termos de tomada de decisão. Eu nunca fui assim de chutar a bola e sair correndo atrás da bola. Eu meio que coloco a bola embaixo do braço e vou correndo com ela junto. Não estou dizendo... Não é fio desencapado. Não estou dizendo que é bom, não estou dizendo que é ruim. Cada um... né? Tô dizendo são perfis. É um perfil, é uma característica, que chega uma hora que a gente sabe no que a gente é bom e sabe no que a gente não é bom também, né? E trata as ações nossas e as decisões nossas com consciência. Então essa é uma característica muito. Conservador. Eu sou conservador. Beleza. Olha isso, né? Conservador no mercado de risco. Nas tomadas de decisão, exatamente. E isso, qual a consequência disso, né? É você desconfiar. Então, não é desconfiar, mas é consumir com moderação. Então, é o cético, porque a galera acha que o cético é ruim, mas o cético é só assim, tá? Então, por exemplo, o governo, medidas do governo, sabe? Eu jamais apostaria o futuro da minha empresa em medidas do governo. Boa. Então, eu consumo com moderação. Né? Os próprios ciclos de expansão do mercado. Cara, mercado imobiliário, nós que atuamos no mercado, a gente tem que aproveitar os ciclos de expansão. Certo. Mas não pode achar que eles vão durar para sempre, porque eles não vão. Né? Então, entender justamente essa dinâmica, que você tem a expansão, depois você tem uma certa estagnação. Sim. Eu acho que aqui em Vitória a gente tem ainda uma vantagem muito grande, que como é um mercado relativamente pequeno, em função das nossas limitações até geográficas e de população, esses momentos de pós-expansão, eles, sim, é uma certa ressaca, mas não cai preço, quer dizer, né? O mercado está aquela travada, mas o mercado não desequilibra. São mais situações pessoais de proprietários e às vezes até de posição de caixa, etc., de construtora, mas o mercado em si não cai, eu falo isso. Exatamente. Às vezes tem uma situação ali, porque se o mercado recuou ou o momento está difícil,
Sim. vai estar difícil para o proprietário do imóvel que vai falar, opa, vou realizar logo, vou dar um desconto, e aí vai parecer que baixou, mas é a situação. Exatamente. Eu acho que às vezes há uma perda real, porque de um ano para o outro, muitas vezes o preço do imóvel permanecia o mesmo, Sim. mas você tinha uma inflação. Aí perde. Então você tem uma perda real, mas não tem a perda nominal. Psicologicamente, a perda nominal ela é muito danosa. Sim. A perda real é um pouco do jogo. Não sente, né? Não sente tanto. E acho que o mercado nosso aqui do Espírito de Vitória, particularmente, por ser um mercado mais maduro, por ser um mercado mais restrito, muito, muito raramente a gente tem perda nominal, Sim. sabe? Então, às vezes, tem os ciclos normais de estabilização que aí gera uma perda real. Uma perda real, mas não nominal. Então, assim, eu acho que é entender que do mindset, você está falando, do aí mindset. não cai tanto, tal. Exatamente. Então, assim, de saber os ciclos, não se iludir nem no momento Tudo indo bem. da expansão e nem se desesperar no momento, né? Então, eu acho que está mais lento. Então, eu penso que é ter a operação muito na mão, sabe? Para você reagir rápido a esses momentos. As mudanças. Né? Agora, é claro que eu acho que teve um amadurecimento, uma evolução muito grande do mercado, de quando você começou, de quando eu comecei, para hoje. Tanto por parte das construtoras, incorporadoras, e, em boa medida, também por parte dos profissionais que atuam aí na venda dos imóveis. Sim. Então, eu acho que a gente, com os caminhos e descaminhos, mas se for olhar, sair e olhar do alto assim, eu acho que a gente teve alguns avanços institucionais, eu acho que a gente teve alguns avanços aí de posicionamento. Legal. Por parte aí das incorporadoras também, quer dizer, eu penso, a gente falando aí de alguns marcos, né? Nós falamos do marco lá atrás, né? Quando vieram esses profissionais atuar no mercado, eu acho que foi um marco. Falamos dos marcos regulatórios que sim, a parte burocrática institucional deram aquela destravada em termos de funding e financiamento no mercado. E acho que um outro marco, cara, a gente viveu nos últimos anos, que foram as incorporadoras buscando outras formas de financiar os seus negócios. Eu ia entrar nesse assunto agora. O profissionalismo, que eu digo de relação profissional entre esses atores. Né? Então, hoje, a maior parte das construtoras, elas não pegam dinheiro no banco para construir. Elas têm um grupo de investidores que suportam o funding para que essa construção ocorra. Isso é muito sofisticado. Exato. Esse grupo de investidores, essa relação, ela vem se sofisticando, ela vem se profissionalizando. Então, antes era uma ação entre amigos. Sim. Family friends ali, vou subir um prédio. Exatamente. Eu boto dinheiro lá, que é fulano. Colocava unidade com desconto, fazia ali. E hoje não. Hoje você tem instrumentos bem sofisticados, né? Que norteiam e que dão segurança nessa relação entre a incorporadora e os seus investidores. Sim. E esse é um grande marco para o mercado, tanto no que diz respeito à possibilidade, né, dele continuar progredindo com sustentabilidade, mas para a segurança que gera, tanto para a incorporadora, mas especialmente para quem está comprando, por saber que, vendendo ou não vendendo, aquele empreendimento ele vai ser entregue, porque os recursos não vão soltar, garantidos. Não depende de política, não depende de lobby, não depende disso, né? É sofisticado. Você entrou num ponto que para mim eu conversaria mais umas 2-3 horas sobre isso, assim, eu adoro, e um dia a gente vai fazer um flow, tipo um flow disso aqui, pra gente ir sem tempo. Mas você entrou num ponto, então, eu gostei que você fez aí uma linha do tempo da nossa conversa e elencou uma parte que eu ia entrar, que é essa sofisticação e daqui para frente, né? E acho que aí também abarca o que você está fazendo agora, né? Com a Summit Planejamento, né? A gente interagiu realizou um negócio, e aí que eu conheci teu trabalho, mas assim,
eu vou fazer a global para a gente ver para onde a gente vai, né? Tem essa sofisticação. A gente vê hoje do lado do cliente a informação diferente da tua época, principalmente de começo, e da minha época de começo. A informação antes estava com a gente, debaixo do braço. Então o cliente se dirigia até a Fênix, até a Lopes atual. E hoje ou manda mensagem ou vai ali no chatbot ou na inteligência artificial da construtora, que muitas delas estão se sofisticando nessa parte tecnológica. Então, tem aí assim o papel do corretor. O corretor é importante, o corretor vê tudo, o corretor está rodando, eu sei, legal. Mas a gente está subindo o nível. E numa era de muita tecnologia e informação, eu ouvi isso do Guilherme Benchimol da XP, lá em 2018, na Expert XP, falando assim: a tecnologia, a inteligência artificial vai gerar deflação no preço das coisas, principalmente serviços. Então, como é que a gente fica em termos de, não vou nem dizer de PDU, PDM, a gente estava aqui conversando antes, que isso aí é um outro papo, mas assim, na tua visão, como é que a gente vai com esse nível da água subindo, esse nível do mercado subindo? Então, não dá mais para a gente falar, por exemplo, para dar o tom, não na tua resposta, mas na minha pergunta, assim, não dá mais para a gente falar para o cliente, compra que dobra, compra que vai valorizar muito, tudo mais e tal. Não dá mais para falar isso, certo? Do lado do construtor, não dá para ele chegar e falar, me dá um dinheiro aí que eu vou construir um prédio. E também pelo corretor, além de falar do dobra, não dá para chegar para uma construtora e falar assim: pô, eu tenho um terreno aqui para te vender muito bom. Então, eu queria que você desdobrasse esse meio, o que você vê, para onde acha. Se quiser falar dos três entes que são cliente, corretor, construtor, ou a tua visão. A tecnologia, ela está mudando a forma de interação desses atores, né? Então, antes o cliente vinha até o corretor para ter a informação. E o corretor ficava numa imobiliária também para ter aquela informação, né? E hoje a informação está aí. Muitas vezes o cliente ele chega, seja no corretor, seja na imobiliária, com mais informação do que até o profissional, eventualmente, que está ali disponível para atender. Então isso, assim, eu acho que demanda uma mudança muito forte de atitude em relação ao papel do corretor nesse processo. Mas aí eu queria começar do final. Eu acho assim, o corretor ele não será substituído nesse processo. Legal. A maneira dele atuar, o que ele oferecia de trabalho é que pode ser adquirido pelo cliente de outra forma, por exemplo, no que diz respeito à informação. Mas eu vejo que o corretor ele continuará sendo muito relevante na curadoria dessas informações para o cliente, sabe? Porque muitas informações chegam. Então, o corretor, ele vai o quê? Ajudar o cliente a tomar a decisão diante de tantas informações. Então, é um pouco organizar esse... E a tecnologia vai ajudar o corretor. Tem tudo para ajudar. Né? Tem tudo para ajudar. Legal. Então, acho que o corretor ele vai ser um organizador dessas informações e, no fim do dia, para quê? Para ajudar o cliente a tomar a decisão com segurança. E aí você falou, não dá mais para prometer. Eu iria até antes. Eu acho que nunca deu para prometer, né? Eu sempre fui muito cauteloso quanto às questões de você prometer valorização. Não dá para saber. Não. A gente tem, historicamente, você pode se basear em dados que comprovam que o imóvel, ao longo do tempo, ele valoriza mais que a maioria dos ativos. Né? Considerando a característica, né, do imóvel de uma liquidez um pouco mais baixa do que, né, um ativo financeiro e as nuances todas do imóvel como ativo de investimento. Então, isso a gente pode vender. Agora, falar que doa, falar que vai a tanto e tal, não, isso, né? eu acho que é uma área de risco, assim, e não acho que o corretor deveria fiar o valor dele como profissional nisso. Eu acho que o valor do corretor, porque isso não é o corretor que determina quanto que vai valorizar ou deixar de valorizar.
Eu acho que o valor do corretor está no que depende dele, que é o quê? Ser esse... ajudar o cliente a tomar a decisão dele de forma consciente, de forma racional. Mapear o mercado, entender quem é a construtora que ele está oferecendo, Exatamente. quais são os detalhes daquele prédio que está ali, né? Quanto tem, às vezes, no caixa do condomínio. Exatamente. Solicitar uma ata para saber se a fachada vai ser reformada. São coisas que estão no nosso controle e que a máquina não faz. E que a máquina não faz. Então, e não é nenhuma guerra que eu estou botando, não, de máquina versus corretor. Ela vai ajudar a gente a fazer essa curadoria, organizar. É um meio, né? Mas, exato. É um meio. Legal. É um caminho, é uma arma, né, no bom sentido, assim, que a gente pode disponibilizar. Na relação, assim, com o incorporador, boa. Eu penso que... Você está muito de frente hoje para isso. Sim, e aí o que eu penso, né, assim, acho que o profissional ele tem que ter um lado definido na negociação, no bom sentido isso. Né? Só vai acontecer um negócio dentro do equilíbrio e do que é bom para as partes. Mas eu acho importante, assim, né, o profissional, quando está levando um produto para o incorporador, em terreno, alguma coisa, levar o negócio pronto. E não o inverso, levar a área para trazer para o proprietário a proposta, sabe? Você inverte um pouquinho essa lógica. Então, na maioria das vezes você trabalha para o dono do terreno. Eu trabalho para o dono do terreno. E aí você, Juarez, já entende, vê o que já cabe no terreno, as premissas. Já vou quando eu levo um produto quase. Não o produto, porque eu acho que a definição do produto, sim, cabe ao incorporador. Com a capacidade do terreno. Exatamente. Eu sei o que dá para fazer, eu sei a que preço, eu sei as premissas definidas. Sim. Viabilidade, preço, quanto... Exatamente, né? Se a venda, o preço, se a permuta, o qual. Então, assim, eu já levo o pacote pronto, as premissas prontas. Né? Então, pode fazer proposta? Pode, mas se acatar, já está feito o negócio, sabe? Então... É diferente de, vou estudar e te volto. Então isso eu acho que gera um desgaste menor, porque é desgastante, né? Quem está na ponta de cá para fazer o negócio, puxa, é um bem muito valioso, né? Quem tem... Às vezes eu falo que às vezes é um saque único. Exatamente. Só vai sacar aquilo ali uma vez, seja cortamento, mas principalmente o terreno. É uma decisão. É um ciclo longo que ele vai estar ali acompanhando. Tem que estar confortável para esperar, para estar junto ou não. Ou para trazer a valor presente o que ele pegaria de permuta e ir embora e deixar para o construtor fazer. São muitas nuances, né? Exatamente, é uma decisão difícil. Então, eu penso que você trabalhar muito bem o cliente proprietário, sabe? Perfeito. Para alinhar a expectativa, você ganha um tempo valioso, você diminui o desgaste de uma negociação e, via de regra, consegue uma negociação muito justa, sabe? Para ambas as partes, assim. Então, eu acho assim que são esses cuidados com a pessoa, sabe? Então, tirar o olhar só do negócio, né? E que também não é novo, né, Stanger, isso tudo que a gente está falando. Mas eu penso que o cuidado com as pessoas, sabe? Com o cliente. E aí entra uma outra coisa que não é um ativo e que nós que trabalhamos com venda, né, muito natural nosso, que é o quê? A paciência, né? Uau. Então, aí já vai linkar com o Everest, com a montanha, vamos embora, essa parte você saiu um pouquinho daquele imediatismo. Tô aprendendo. Esse negócio é um negócio de vida, né? E saber que às vezes vai ter um período de maturação um pouco mais lento. No caso, então, que eu atuo, que é planejamento, desenvolvimento, às vezes os negócios... Então, cara, como é que você tem essa... Me conta aí, assim, é dúvida genuína, tá? Que não tem ensaio, tá, galera? Assim, eu conheço o Juarez e tal, mas tô aproveitando aqui. Da onde que você tira, como é que você implementa esse, vou usar a palavra de novo, mindset, né? O alinhamento aí da sua mente para paciência nesse longo prazo, né? Essa espera de médio, longo. Quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de 3, 5, 7, 10. Como é essa relação? Bom, eu acho que isso muda um pouco. Tem alguns fatores. O primeiro deles, né? É quando o centro de uma negociação deixa de ser
eu passo a ser o cliente. Porque quando passa a ser o cliente, não é o meu tempo, é o tempo do cliente. Eu tenho que ser o facilitador dele. Você vai estar com ele. Para aquilo que eu falei, para ele tomar a decisão dele com segurança. Então, o que cabe a mim é ser o facilitador. Não dá para eu impor o meu tempo nisso. Ocorre que a gente tem as contas para pagar, né, também. Então, esse é o grande dilema do corretor, né? Exato. Mas é um dilema que a gente, se quer, a meu ver, oferecer um trabalho de qualidade, você não tem como fugir dele, sabe? O tempo é do cliente, o tempo não é o tempo do corretor. Se conciliar os dois, ótimo. Ocorre que, quando você cria uma linha onde aquele cliente que você está trabalhando, que ele pode tomar uma decisão rápido, mas ele pode demorar. Mas, com o tempo, você cria uma carteira de cliente onde vai estar sempre tendo um cliente pronto para tomar a decisão naquele momento, sabe? Então, eu acho que essa visão de tempo, né, do corretor, do profissional imobiliário, para entender o cliente na sua individualidade, mas entender os clientes como uma carteira de cliente, eu acho que é fundamental. A outra questão, assim, da paciência... Muito boa, cara. Eu acho que vem com a vida, né, cara? Eu tô com 54 anos, então talvez eu não possa exigir de quem tem 20, 25, 30, a paciência que eu tenho hoje com 54, que também foi construída a duras penas, né? Eu acho que tem a maturidade da pessoa como um todo, ciclos de vida, eu penso que a gente tem que estar muito atento para os ciclos de vida nossos, sabe? E entender o que faz sentido para você naquele momento que você vive, né? E aí, dentro disso, você falou aí da montanha, né? Claro que eu acho que as montanhas me ajudaram muito, mas as pessoas falam, puxa, adquiriu essa paciência na montanha. Eu acho que tem o inverso também, mercado. Porque a galera vai olhar e falar, pô, o cara subiu o Everest, então ele manda bem no trabalho. Às vezes é o contrário. Ensinou muito, exatamente. É o trabalho que fez ser um resiliência a gente já não adquiriu aqui nesse dia a dia nosso, que não tenha me ajudado lá nas montanhas também. Então foi o trabalho que te ensinou sobre o montanhismo, correto? Exatamente. Tem um caminho de mão dupla aí muito bem definido. Mas uma coisa, Mara, eu acho que é um pouquinho algo que eu tenho buscado aprender, sabe? É ter o tempo como meu amigo. Então, assim, parar de brigar com o tempo. Eu aprendi isso com você. Aprendi com eles. Então, a gente fez um negócio que demorou 3 anos. 3 anos. Então, assim, ter o tempo... Seu amigo, gostei. Por amigo, sabe? Tem coisa... Claro, você não vai deixar de imprimir o ritmo, não vai deixar de... o mundo tem de entropia. Você parar e vai... Não é deixar... Você vai empurrar, vai deixar a vida me levar. Não é isso, não. Ao contrário. Mas também entender que as coisas, às vezes, têm o tempo de maturação delas. Sabe? Então, sobre isso aí, vou te falar que eu já ouvi essa história, quero que você conte aqui, e a gente vai transferindo um pouco mais para fora do imobiliário, mas sempre tem a ver. Mas sobre esse negócio do tempo, a favor, não brigar com o tempo, eu te fiz uma pergunta no evento e vou fazer ela aqui agora, que é o seguinte. Pô, pode ser Everest, mas eu sei que o Denali foi difícil também, né? Tem. Sim. Eu vou comprar o livro, eu vou comprar seu livro. Eu não consegui ir nos eventos, mas eu vou comprar seu livro. Você tem um tempo de aclimatação, você tem um tempo de treinamento, né? Eu vejo que ele sobe de brincadeira, galera. O mestre Álvaro, só para esquentar e tal. Então, assim, você tem tudo isso e no dia que é a janela de subir o Everest ou outro montanha, o tempo pode estar fechado. A gente subiu junto, assim, né? Meio chuvoso e tal. Como é que é essa relação? Foi o mercado imobiliário que ensinou essa paciência, resiliência? Pode ser, é uma grana também para ir no Everest. Então você chega lá na base e fala, você não vai subir, aí você fala, pô, peraí, o ano todo, como é que é isso? É quase igual, pô, mas eu esperei esse tempo todo, agora não quer mais, agora mudou o projeto, agora mudou o conceito. Como é que é isso na cabeça, cara? Stange, tô aprendendo. Eu tenho algumas perspectivas sobre isso, talvez um pouco diferentes do que se espera, né, conforme você está falando, subiu o Everest. De uma pessoa que subiu o Everest. Super-herói. Então assim, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente. Você falou, de fato, a gente tem todo um planejamento prévio que é feito, uma preparação
prévia em todos os aspectos. Quando você está na montanha, né, você tem que cumprir os ciclos de aclimatação, não dá para atalhar, não dá para pegar um atalho, você tem que cumprir esses ciclos de aclimatação. Perfeito. E quando tem a janela climática, que seria, né, a janela de oportunidade, Pode subir. aí também você tem que aproveitar, não pode deixar para o dia seguinte, porque é ali. aquele momento, é ali. Então, isso tudo são peças de um quebra-cabeça que tem que se encaixar, você não consegue antecipar, queimar etapas, você tem que cumpri-las. Certo. Ocorre que tem coisa que depende de você, e o que depende de você, você tem que fazer no limite da perfeição, Perfeito. mas tem coisa que não depende de você. E essas coisas que não dependem de você, você vai ter que lidar com isso. E aí entra a ansiedade, o estresse, porque você falava, né, o custo de oportunidade para estar ali é muito alto. Né? Uma expedição ao Everest ela é cara, são 60 dias. Às vezes você tem uma oportunidade, não sabe se terá uma segunda, né? Porque não é minha profissão, é meu hobby. Então, o custo de oportunidade aí é alto. E às vezes não dá certo. Né? Eu tive um Denali em 2014, no Alasca. Foi quando eu estava na minha melhor forma física, no meu melhor condicionamento, meu auge. Já tinha uma certa experiência. 10 anos atrás, né? Eu estava 44. cheio de confiança. Uhum. Cheio de confiança. Preparado. E aí? Time forte. Chegamos, né, no penúltimo acampamento do Denali. A gente parte para o ciclo do cume desse penúltimo acampamento. Então eu precisava de uma janela de 2 dias. E ficamos 8 dias lá nesse penúltimo acampamento. Não tivemos a janela, a comida acabou, a gente teve que voltar, sabe? Então, você tem que lidar com isso. E aí, cara, no fim das contas, é o quê? Se você não está preparado para não fazer o cume, não vá para a montanha. Se você não está preparado para não fazer aquela venda, não vá para o mercado imobiliário também, sabe? Vamos falar de novo, então. Então, vamos de novo, então, no seguinte. Se você não está preparado, então, para não subir, você nem vai para lá. Você tem que estar ciente de que pode não subir. Exatamente. Então, se você não está preparado para tomar um não, seria assim, da venda, ou dar errado? Porque o que acontece... Você também fala, então não vou entrar nesse mercado, não é para mim. É isso? Então, você está na montanha, você quer fazer o cume. Você está no mercado imobiliário, quer fazer a venda. Aluguel, Só que você tem linhas que você não pode cruzar. Você não pode cruzar. Boa. Então, na montanha, na questão da segurança, você não pode cruzar essa linha da segurança. No mercado imobiliário, por exemplo, a questão da ética, você não pode cruzar essa linha, sabe? E isso pode ter um preço. Qual é o preço? Não fazer o cume da montanha, não realizar a venda, sabe? Então, tem essas travas que você tem que estar ciente disso. Isso é boas premissas, né? Você tem que ter essas premissas definidas. E aí isso me leva a aquilo que eu falei, que talvez vá um pouquinho na contramão, ou seja, um pouco lado B, que é o quê? A gente não pode tudo. Então, tudo é possível, basta querer. Não vai dar, não. A gente não pode tudo, sabe? Nem na montanha e nem na vida. Sobre esse negócio de não pode tudo, né? E a outra que eu gosto da sua explicação fracassar e desistir tem uma diferença. Eu queria que você falasse sobre isso, que eu acho muito legal, e de novo, lógico, a gente vai trazer o exemplo da montanha. Mas aí eu já queria também que você emendasse assim, cara, Selic a 15, Brasilzão, não vou falar que tá de lado, tem tudo, quem quer faz, tem lá as receitas, né? Tô fazendo, por exemplo, um intensivão de cafés lá no escritório para conversar com o pessoal, entender se está precisando vender, se pode baixar um pouquinho o preço para a gente conseguir realizar. Pô, agora talvez você que está vindo lá da renda fixa, cheio do dinheiro, não está na hora de comprar uma oportunidade, então estou usando essa tática. Mas entre fracassar e desistir, você vai falar a diferença e o exemplo, e assim, que você diria aí para o empresário, para o corretor autônomo e tal, nesse momento, e talvez qual que é o momento de desistir? Não é para ser triste, mas é para realmente, assim, é um negócio que a gente investe, aposta, mas investe tempo, investe roupa, enfim. É difícil fazer negócio. Não só no mercado imobiliário, mas como é que é isso? Desistir, fracassar?
Na verdade, o exemplo, né, que eu uso, que eu acho que a gente conversou, eu falei sobre fracassar e sobre recuar. Pô, Ambos estão no guarda-chuva da desistência, né? Se você vai para uma montanha e se você não fez o cume porque você voltou, você desistiu. você recuou e desistiu. Então assim, só que não é só um jogo de palavras, né? A diferença entre fracassar e recuar, porque recuar é uma escolha, uma escolha que você fez, uma escolha estratégica, né? Bom, eu não vou para o cume porque o risco seria muito alto, você vai a uma análise de risco. Então, é uma pena, mas eu vou recuar. Para não me colocar em risco, não colocar meu companheiro em risco, né? O fracasso seria o quê? A gente, puxa, eu vou, e pode dar certo, e aí eu volto com a medalha. Mas pode dar errado. Se dá errado, isso é um fracasso. Na medida que você pode ter colocado em risco você, o colega. Eu acho que na vida, assim, de forma geral, a gente ora recua, mas ora a gente dá esse passo e não dá certo, e fracassa também. Acho que falar em fracasso não tem que ser um palavrão, falar em desistência, eu acho que desistência tem que perder essa conotação só negativa, tem a conotação negativa da desistência, quando você não tem a perseverança, Perfeito. mas tem uma conotação altamente positiva, sabe? De você também não ficar carregando algo, exatamente, né? Então, acho que a gente tem que ponderar o significado aí das palavras, né? De forma geral. Falando assim, na nossa profissão, para esse profissional, né? Eu acho que é ter a serenidade, cara, de saber que nem o ciclo de expansão ele é perene e tampouco, né, a ressaca também é perene. Mas aí vai um pouco lá do início, um pouco que é a minha característica também, né? Assim, ter o pé no chão e reagir rapidamente, sabe? Então, assim, se é o momento da oportunidade, aproveita a oportunidade. Se é o momento de hibernar, né? Assim, de ficar mais... seja mais conservador aí também nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus comprometimentos. E sempre essa visão, cara. Eu acho que o centro do negócio nosso, não sou eu, não é você. É o cliente. É o cliente. Eu gostei disso. E sempre vai ter alguém que vai precisar vender, que vai precisar comprar, que vai querer comprar, que vai ter oportunidades. E o papel nosso é ajudar essas pessoas na tomada de decisão delas. Sim. E aí sempre vai ter lugar, eu penso, sabe, para essa pessoa que atua com essa consciência, com esse profissionalismo e com essa competência. Não adianta só as boas intenções, né? O cara tem que ser competente. Mas a competência está na mão dele, né? Tá na mão, velho. Cara, que maneiro. Me encaminhando aqui quase que pro final, bate-papo pra caramba, muito bom, né? Eu quero falar o seguinte, se você fosse entrar hoje no mercado, que você faria de forma, pode ser até pragmática ou direta, assim, porque na sua época era panfleto, também já era, né? Com certeza. Chamava de, eu vi esses dias um ganho-se edifício, né? O prédio, não. Hoje é empreendimento. Antigamente falava prédio ou edifício, né? Tal. Então na minha época eu já também ainda coloquei cartão de visita em caixa de correio para tentar captar. Fiz os plantões piratas que falei. O que você faria se você estivesse entrando no mercado hoje? Eu quero saber essa primeiro. Depois eu vou fazer mais disso. Bom, falando assim, né, no susto... Ficou entrando, cheguei, cada de bom. Duas coisas, cara. Estudaria, conheceria a fundo o mercado que eu estou ingressando e relacionamento, sabe? Mas estudar, entrar, saber dados, porque, por exemplo, eu fui um cara que entrei em muita unidade, aí hoje quando alguém fala de uma, eu falo, qual prédio? Ou eu já... O que é o estudar? Dados, ou seja, o contexto, dados, produto e comportamento. Boa. Entraria numa imobiliária ou tentaria sozinho no começo? Eu acho que é da estratégia de cada um. Eu acho que a imobiliária pode ser um super parceiro do corretor e vice-versa, sabe? Então eu acho que são muito complementares as funções, desde que a imobiliária cumpra o papel dela, né? O corretor cumpra o papel dele, mas eu acho que são muito complementares. Mas seu perfil seria qual hoje? Imobiliário ou autônomo? Se eu fosse entrar, eu entraria numa imobiliária.
Pô, porque aí também você convive e tal, né? Acessa muito produto. É muito mais fácil você aprender num ecossistema Exato. do que você aprender sozinho. E ainda tem a chancezinha, às vezes, até de errar ali e aprender a fazer mais e tal. Então, A outra é, cara, qual é o próximo desafio aí depois do Everest, essas subidas esporádicas no Mestre Álvaro? pois é, você sabe que eu gosto, né? No mar, assim, porque não é né? Os projetos aí de montanha não era um projeto, né? Era um hobby. Então Foi, eu né? gosto, cumprir aquele. Então, tanto de montanha aí que eu tenho vontade de subir. Como projeto, né? Eu tenho aí o projeto com meus filhos, que a gente chama aí de Meninos de Montanhas, que é subir as 10 montanhas mais altas do Brasil. A gente já fez 8. Olha, E os meninos, um casou, o outro está em São Paulo, não sei quando é que a gente vai fazer as duas, mas é bom ter esses projetos voando aí na nossa cabeça. Uma hora a gente termina eles. não para, né? O Pico da Neblina e o 31 de março. E então tem isso como projeto, mas tem outras tantas montanhas. Falando em projeto, fala do recente, do livro, cara. Do livro. Como é que a gente encontra? O que o livro sim, O livro é essa história toda completa? O livro é um relato muito pessoal. Quando eu pensei assim, em escrever, eu já tinha vontade, né? Eu podia ter ido por um lado mais acadêmico, um lado mais empresarial, corporativo, de liderança, e acabou sendo um relato muito pessoal. Então, as montanhas no livro são quase que o pano de fundo. Não é um livro sobre montanhismo. Eu falo sobre as montanhas, os 7 cumes, né? Mas cada montanha dessa, ele está linkado a um momento da vida, a inquietação da vida naquele momento, as perdas, os ganhos da vida. Então é um livro, assim, eu acho que sobre as fases da vida. Que maneiro. E as montanhas cumprindo esse pano de fundo, sabe? Sim, me trazendo algumas respostas ou me trazendo algumas perguntas Muito bom. também. Pô, muito bom. Cara, como é que a gente encontra ele? Fala pra galera. O livro, ele chama Os 2 Everestes, Vida, Morte e o que realmente importa. Ele está à venda na livraria Leitura do Shopping Vitória, do Shopping Vila Velha e na Amazon. Que maneiro. Top. Cara, muito aprendizado. Quero te agradecer pela presença aqui no Vai Faltar Imóvel. A gente fica por aqui e você encontra esse podcast nas plataformas do YouTube e também no Spotify. Um abraço. Tchau.